Boa tarde. Tech Week 2019, estande do Ecoa PUC Rio. Estamos com Lélio Souza, CEO da Intelli. Boa tarde, Lélio. Boa tarde, Cavanha. É um prazer estar aqui contigo e com a PUC nesse evento. É um prazer para mim também, e para a PUC. Lélio, se você fosse contar com a sua experiência de startups e outras consultorias que você passou também, quais seriam as 3 barreiras principais para startups começarem e evoluírem? Bastante interessante pergunta. A gente vive um momento muito feliz na Intel, mas eu pontuaria aí como 3 principais barreiras. Uma é pensar regionalmente apenas, né? Acho que o Brasil, pela nossa dimensão geográfica, as oportunidades gigantes que a gente tem aqui dentro, ele te cria uma zona de conforto de olhar só para o mercado brasileiro, né? Isso acaba te gerando um viés local, né? Pensar global desde o início, olhar para a indústria global, para a tecnologia global, para os competidores, para os problemas além do Brasil, te ajuda a construir uma empresa com oportunidade de escalar globalmente, né? Eu acho que a Intel teve a oportunidade de experimentar isso, né, através de parcerias com a MIT, e hoje está posicionada globalmente, e é muito interessante esse mix da experiência Brasil, que é inovadora, com uma visão de mundo que também nos ajuda a posicionar melhor no próprio Brasil, né? Talvez como uma segunda barreira importante, startup virou um pouco moda, né? Então todo mundo hoje precisa estar de alguma forma trabalhando com startup, senão está fora das tendências aí de mercado, né? Então várias das empresas de grande porte, elas têm algum programa com startup, né? Muitos são chamados de garagem. A provocação que eu faço é que eu não quero estar na garagem só, né? Eu quero estar na sala de estar. Então, essa é uma barreira, né? As empresas, de fato, introduzirem essa parceria com as startups para as suas operações, né? Que não seja um negócio apartado, garagem, etc. E tem diversos exemplos nesse sentido, né? Muitas vezes você trabalha numa garagem com uma empresa grande, quando você vai se cadastrar como fornecedor, um potencial fornecedor, você não pode, porque você não tem histórico de faturamento, você não atende esse requisito, você não tem experiência. Então, assim, as empresas elas precisam de fato introduzir no seu dia a dia, na sua rotina, processos que permitam de fato trabalhar com as startups. As startups elas querem entrar pela garagem, sim, mas elas querem sentar na sala de estar, né? Eu acho que esse é uma oportunidade de aprendizado para todos, né? E talvez uma terceira barreira específica do Brasil, o que eu vejo muito forte no Brasil, infelizmente, é o nosso capital intelectual, né? É uma barreira para crescer, né? A Intel hoje precisa contratar, tem 50 vagas em aberto e eu não consigo contratar na velocidade que eu gostaria, né? Então, alguns números que eu escuto, né? O Brasil vai demandar em torno de 70 mil vagas de tecnologia por ano e a gente forma 40, né? É um problema sério. E a própria forma de se trabalhar com a universidade aqui, comparando com a experiência que eu tenho nos Estados Unidos, eu acho que precisa evoluir muito ainda, né? Acho que a universidade por si só, aproveitando esse espaço da PUC, ela tem um capital intelectual interessante, mas a gente precisa viabilizar processos e políticas que permitam que esses professores trabalhem mais próximos às empresas, né, às indústrias, gerando tecnologia aplicada, né? Muito interessante, numa visita recente que eu fiz ao MIT, um dos professores comentando que ele era mais valorizado pelo número de startups que ele ajudava a criar do que pelo número de artigos que ele publicava. Então é um outro mindset que eu acho que a gente pode trazer parte disso para o Brasil. Agora, Lélio, as IOCs, as grandes companhias de petróleo, nacionais e internacionais, mas de grande tamanho, elas enxergam com clareza essas barreiras e ajudam a vencer essas barreiras? Enxergar, eu talvez sim, comece a ter uma visão, uma convergência de visão no mercado. Mudar exige uma inércia, né? Então, principalmente quando eu falo que toca mais as empresas de grande porte, a trazer para o seu dia a dia, de fato, processos que viabilizem trabalhar com a startup, isso de fato não acontece do dia para a noite, né? Eu acho que tem diversas discussões É um internas processo. de como é que se apropria disso. Citando talvez Petrobras e Shell, com quem eu trabalho mais perto, tenho um pouco de conforto de falar, entre outras com as quais a gente está trabalhando, a gente vê sim uma mudança, né? E isso é importante, Cavanha, não só para o crescimento das startups em si, no que diz respeito à tecnologia desenvolvida, mas na forma de trabalhar, né? Então, assim, trabalhar com a Petrobras não é fácil.
né? É toda a prestação de contas e reporte, mas ensina a gente a trabalhar, né? Ou nos ajuda a aprender a trabalhar melhor. Formato teu compliance. Compliance, governança, você precisa fazer um upgrade na sua gestão para trabalhar com empresas desse porte, né? Mesma coisa Shell, mesma coisa Transocean e mesmo outras empresas de menor porte, né, com as quais a gente tem experiência, Queiroz Galvão, Oligás, Ocean, por ser uma indústria extremamente rigorosa no seu compliance, faz com que nós tenhamos que seguir também processos bem estruturados, né? E isso ajuda as empresas a melhorarem seu nível de gestão. Você colocou um ponto que para mim ficou muito relevante, a questão da oferta de competências, de conteúdo de pessoas para a demanda que a gente vai ter pela frente. Até porque a demanda, quem sabe, cresça muito, não é? Com esses bids todos. Como é que estão vendo isso? A nossa expectativa com o Brasil, e eu sou otimista por natureza, é muito boa, né? A gente tem bid fantástico para acontecer ainda esse ano, a gente enxerga uma animação no setor com relação ao Brasil, mesmo fora do país. Toda hora eu recebo comunicados do número de FPSOs que se espera para o Brasil, são 14 operadoras já no Brasil. Então, é bastante relevante a oportunidade que o Brasil vai ter de novo de figurar como principal local de investimentos em exploração e produção de petróleo. A gente tem esse desafio de formar mão de obra ou criar facilidades para ter capital intelectual. A gente já está atrasado, né? Porque isso não se faz em uma semana, em um ano, né? Precisa de décadas de investimento em educação, mas fica essa missão, né, que a gente precisa resolver para ontem, né? A gente precisa ter educação de qualidade para conseguir posicionar o país em atividades de maior valor agregado, de inovação tecnológica e estratégicas, né? Certo. Gostaria de agradecer, Lélio Souza. Eu que agradeço a oportunidade novamente, estar aprendendo um pouco contigo e nesse espaço da PUC. Muito obrigado. Muito obrigado, Lélio. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado. Boa tarde a todos.